dia, professora. Obrigada por participar com a gente dessa entrevista em comemoração aos 10 anos do curso do BCE. Sim, Gabriela, muito bom dia. Primeiro, já agradeço pelo convite em participar do projeto, eu achei bem bacana a iniciativa e fiquei bem feliz da gente conseguir organizar os horários aí para eu poder participar. Obrigada, professora. E agora, de início, poderia se apresentar com o seu nome, a sua experiência, de onde você iniciou seus estudos da graduação, após, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre você. Claro, Gabriela, claro. Bom, eu me chamo Mônica Schroeder, sou economista de formação, eu fiz a graduação na Universidade Federal do Paraná, e depois fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Fiz o mestrado na Faculdade de Engenharia Agrícola, porque lá havia um grupo de pesquisadores na temática do desenvolvimento rural, e depois fiz o doutorado no Instituto de Economia, e sempre, mais à frente, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, né, sempre atuando com essa temática aí da economia agrária, economia rural, temas que desdobram dessa grande área. Eu atuei primeiro como pesquisadora e consultora de políticas públicas para o desenvolvimento rural e depois como gestora pública no governo federal. Acho que à frente a gente também pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu ingressei na UFABC como docente em 2010. Tá certo, professora. Em relação à sua experiência no BCE, na própria UFABC, que eu sei que a senhora também executou algumas outras funções para além da docência, e como tem sido essa sua trajetória na UFABC? Bacana falar sobre isso. Bom, eu ingressei, como disse, em 2010 na UFABC, e em 2010, quando eu cheguei na UFABC, o bacharelado em Ciências Econômicas não existia ainda. Ele estava em processo de discussão, já tinha um grupo de professores e de professoras discutindo a criação do grupo, a professora Darlene coordenava essa discussão, então, de elaboração do primeiro projeto pedagógico, e aí eu acabei participando dessa discussão, que levou à criação do curso na UFABC, e cheguei a ser coordenadora do curso de meados de 2010 até o comecinho de 2011, substituindo a professora Darlene. Depois, eu fiquei um período fora da UFABC, né? Quando eu voltei, eu fui vice-coordenadora do curso com a professora Fernanda, daí em 2017 e 2018, e no momento eu faço parte da coordenação ampliada do curso junto com o professor Danilo. A gente forma uma chapa nesse grupo que constitui o que a gente chama de coordenação ampliada, para além dos dois coordenadores. Eu gosto muito dessa experiência na UFABC e no curso de Ciências Econômicas da UFABC, porque a gente tem muitas particularidades. Então, falar da minha trajetória na UFABC precisa falar das particularidades do que é a graduação em Ciências Econômicas na UFABC. O fato do nosso projeto pedagógico desdobrar necessariamente do projeto pedagógico do bacharelado em Ciências e Humanidades, acho que amplia muito a formação da economista, do economista que sai da UFABC, amplia a sua capacidade de contribuir com a sociedade brasileira e de atuar no mundo do trabalho. E isso, para uma pesquisadora, para uma docente, amplia também a nossa própria experiência profissional. É muito bacana. Mas, no momento, mudaram bastante as minhas atribuições, as minhas responsabilidades na instituição e no BCE, porque eu assumi uma pró-reitoria no comecinho de 2018. Hoje eu sou a pró-reitora da PROPLAD, que é a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que cuida do orçamento e do planejamento da universidade. Então, hoje, a minha atuação frente às atividades acadêmicas no BCE acabaram mudando bastante, e aí eu estou um pouquinho mais distante do dia a dia do curso e mais imersa no dia a dia da instituição como um todo. Professora, você poderia falar um pouquinho, então, sobre as suas áreas de pesquisa, os temas que você desenvolve, que você estuda, para possíveis, não sei, orientando os futuros, ou até para pessoas que ainda não estão na UFABC, mas que olham para a economia como um objetivo de curso futuro, o que eles podem estudar pensando na sua trajetória? Com certeza. Eu acho até que vale voltar um pouquinho na pergunta anterior. Eu disse que falaria um pouquinho mais adiante desse período que eu fiquei fora da UFABC, e acho que falar um pouquinho desse período que eu fiquei fora da instituição ajuda a entender
as áreas de pesquisa onde eu atuo, os projetos, as temáticas onde eu atuo e que podem despertar o interesse de discentes que queiram estar na UFABC cursando o curso de economia. Então, como eu disse, eu entrei em 2010 na universidade, desempenhei determinados papéis no curso de economia, para a criação do curso. Depois eu fui cedida pela UFABC entre 2011 e 2016 para atuar no governo federal em Brasília. E aí eu voltei para a UFABC no finalzinho de 2016, e nesse período que eu atuei em Brasília, eu fui mais fundo ainda nas temáticas relacionadas às políticas públicas de desenvolvimento rural, de apoio à agricultura familiar, crédito e de microcrédito rural, então, de combate, de superação da pobreza rural, então, várias temáticas que se associaram, inclusive, às políticas públicas que cuidam da assistência social. Isso acabou ampliando bastante a minha formação teórica, que eu recebi desde a graduação até o doutorado, e depois essa atuação no governo federal acabou ampliando bastante a minha perspectiva e, ao mesmo tempo, circunscrevendo as questões que, a partir da minha formação teórica, eu faço para a realidade. Então, hoje, eu atuo nessa grande área que a gente chama de economia agrária, mas eu mexo com temas como pobreza e desenvolvimento rural, análise de políticas públicas, importância dos serviços financeiros para as populações rurais, e aí eu incluo o microcrédito entre esses serviços financeiros, a importância e as características do que a gente chama de agricultura familiar no meio rural brasileiro. Então, temáticas que olham para o que a gente chama de meio rural. Pode até parecer estranho, porque para quem faz formação econômica do Brasil, para quem faz economia brasileira, para quem faz economia industrial, no nosso curso de ciências econômicas, em todas essas disciplinas, a partir da perspectiva teórica de cada uma delas, a gente estuda o processo de urbanização e de industrialização da sociedade brasileira. Por que falar em meio rural ainda, né? Porque quando a gente fala em meio rural, a gente não está falando só de atividade agrícola, a gente está falando também de uma maneira de organizar a dinâmica das pequenas cidades. E qual é o papel que produtores rurais de pequeno porte têm nessa dinâmica? Então, no fundo, o que eu estudo é a dinâmica de pequenas cidades com essa cara rural, por assim dizer, que não se perdeu mesmo com todo o processo de urbanização e de industrialização da sociedade brasileira. Então, faço um convite para a gente estudar as pequenas cidades no contexto do desenvolvimento brasileiro. Faço um convite para quem se interessar por essa temática, para a gente olhar para outros agentes do desenvolvimento rural, nesse caso, os pequenos agricultores, os agricultores familiares, e toda a sua importância aí na formação da sociedade brasileira. Muito bacana, professora. Obrigada. Tem mais algum ponto que a senhora gostaria de adicionar? Eu imagino que as pessoas que vão assistir a esses vídeos, né, oriundos do projeto, além das pessoas que já estão na UFABC e que querem comemorar com a gente uma década de criação do curso Ciências Econômicas na UFABC, também pessoas que se interessem em vir para a UFABC para estudar Ciências Econômicas. Então, eu reforço o convite, venham conhecer a UFABC, que é uma universidade muito particular, muito específica no seu projeto pedagógico, e venham conhecer o curso de Ciências Econômicas nesse projeto pedagógico tão particular, tão querido para nós, que é o da UFABC, né? Então, eu volto àquele ponto inicial da minha fala, chamando a atenção que um economista formado na UFABC amplia muito o seu conhecimento, amplia muito a sua capacidade de contribuição com a sociedade brasileira e de atuação no mercado, nesse mundo do trabalho que hoje está tão diverso, né, tão demandante, tão exigente. Com certeza, o economista formado aqui na UFABC vai conseguir lidar muito com essas evolução e até involução desse mundo do trabalho. Então, parabéns pelo projeto de vocês, bem curiosa aí para ver o resultado e bem feliz de poder comemorar uma década do curso junto com vocês.